A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Dario, agora, é o representante da Média e da Pérsia, que destruíram a Babilônia. Vimos no capítulo anterior que foi o último dia de Belsazar, filho de Nabucodonosor, findou os 70 anos de cativeiro no império da Babilônia. E Daniel foi usado pelo Senhor durante 70 anos, revelando sonhos e enigmas para Nabucodonosor, e mostrando para ele a direção que Deus estava dando para a vida dele. Mesmo assim, ele permaneceu no seu orgulho e foi pastar como um boi, como um cavalo, por 7 anos. E agora aqui, Dario, ele é o representante da Média e da Pérsia, que está dominando a Babilônia. E ele escolheu aqui pessoas para administrar a Babilônia. E havia 3 principais sobre todo o império da Babilônia, que eram mais de 120 províncias, cidades, países que estavam subordinados à Babilônia. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então foi escolhido ali pessoas da própria Babilônia para administrar a Babilônia. E Daniel foi incluído nesses 3 príncipes. Interessante, né? Que na criação também é citado 3 príncipes, 3 primeiros querubins criados por Deus: Miguel, Gabriel e Lúcifer. Que pena que o Lúcifer se rebelou contra Deus. Mas aqui Daniel, um dos 3 príncipes da Babilônia, instituído por Dario, ele continuou sendo fiel a Deus. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quem é que fez isso na vida de Daniel? Deus. Porque Deus operou maravilhosamente na vida de Daniel. Porque ele servia só a Deus. Ele não se curvava diante da idolatria. Ele desfrutava e lia a palavra de Deus todos os dias, que eram os pergaminhos, os profetas, que ele trouxe lá do reino de Judá, junto com ele, para ele todo dia ver o que é que Deus estava falando por meio da sua palavra, o Pentateuco, a Torá. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glória a Deus. Então Daniel tinha um viver refinado, onde ele não se corrompia, não se deixava levar pela corrupção da política. E esses outros príncipes aqui queriam derrubar Daniel, tinham inveja de Daniel, de ver como Deus usava Daniel, e Deus o exaltava. Então estes homens perversos, corruptos, que participavam da administração da Babilônia, disseram: nunca nós acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A coisa mais importante nesse viver terreno é nós não negarmos o Senhor e sermos fiéis a Deus. E onde é que esses príncipes estavam procurando derrubar Daniel? Na sua adoração ao Criador. Então estes homens disseram, né? Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Eu estava enchendo a bola do Dario, não é verdade? Exaltando ele. Todos os príncipes dos reinos, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tiveram um conselho a fim de te exaltar mais um pouco.
estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Veja, né, que Nabucodonosor é uma figura de Satanás, o diabo, da soberba e do orgulho, exigindo a adoração de todos os povos. Fez uma estátua e obrigou todas as pessoas a adorar a estátua dele. Foi quando Ananias, Misael e Azarias foram jogados dentro da fornalha de fogo. O que essas pessoas adoradores de imagem de escultura estavam fazendo? Colocando no coração de Dario a mesma coisa que colocaram no coração do Nabucodonosor: exaltação e adoração. E Dario estava começando o seu reinado na Babilônia. Acho que isso aí é bom, hein? Todas as pessoas vão fazer só petição para mim, nem pode adorar nenhum outro Deus. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e este edito. Mas ele não imaginou que aquilo era uma armadilha para acabar, destruir Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Qual que era o decreto? Não podia fazer oração a nenhum outro Deus que não fosse dirigida ao rei Dario. O que é isso aí? Uma figura do que vai acontecer na grande tribulação. Ninguém compra, ninguém vende sem a marca do anticristo, da besta. E ele vai obrigar todas as nações da face da terra a adorá-lo como Deus. Vai ser o pior martírio de toda a história da humanidade daqueles que serviram a Deus. Todos os que ficarem para a grande tribulação do povo de Deus, que não vão negar o nome do Senhor, serão exterminados pelo anticristo. Vai ser a pior carnificina que já houve no universo desde que Deus criou o ser humano aqui na terra. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Daniel, ele infringiu o decreto real no seu primeiro dia. Então, nós precisamos nos submeter às autoridades que Deus instituiu. Se elas fizerem conforme a vontade de Deus e a palavra de Deus. Quando o governo ou qualquer autoridade nos incita, nos obriga a fazermos algo que é contrário à palavra de Deus, nós temos que fazer como Daniel. Não vou deixar de adorar o meu único Deus, que eu sirvo, que é verdadeiro, por causa de um decreto que outros instigaram o orgulho do homem para adorar Satanás. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Ante 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Contrário de Nabucodonosor, né? Que deixou Satanás tomar conta dele, foi transtornado o seu rosto e ele jogou dentro da fornalha de fogo Ananias, Misael e Azarias. Dario, ele já tinha ouvido falar toda a história da Babilônia e toda a história de Daniel, quem era Daniel. E tudo aquilo que Deus usou Daniel para falar, nenhuma palavra caiu e nem vai cair. Tudo que está por vir ainda que foi dito por Daniel será cumprido cabalmente pelo Senhor. Agora caiu a ficha do Dario, porque que colocaram diante dele aquela exaltação e orgulho humano. E agora ele não podia mudar,
porque era o decreto dos medos e dos persas. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: Ó rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Estavam fritando o rei Dario. Joga ele pro leão comer. Você assinou. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: Veja que Dario temia a Deus. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Coisa grandiosa, né? O Dario tinha mais fé do que muitos crentes hoje, né? Do que muitas pessoas que eram judeus que estavam na Babilônia. Daniel, o teu Deus vai te livrar. Veja que ele estava orando a Deus para Deus livrar Daniel, e encorajando Daniel. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ele passou a noite fazendo vigília, orando a Deus. Guarda Daniel, protege Daniel. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele estava abatido. Será que o leão comeu Daniel? E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Aí vem a resposta. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Não tenho nada contra você, rei. Quero que você não seja orgulhoso igual Nabucodonosor. Que você tenha temor a Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu sou inocente. Mas ele se entregou. Daniel se entregou para ir para a cova dos leões. Ele não lutou para não jogá-lo lá. Ele se entregou àquele que julga retamente. Nossa vida às vezes é tão cheia de fraquezas que nós não temos muitas vezes nem condição de colocar isso diante de Deus. Confiar no Senhor, porque as nossas obras são más. Então o rei muito se alegrou, a tristeza do rei se converteu em alegria. Em si mesmo mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. Da mesma maneira como os filhos de Deus na grande tribulação, que ficarem para a grande tribulação, que não forem arrebatados antes da grande tribulação, serão todos triturados pelo anticristo. Mas no final da grande tribulação, esse Senhor Deus, o justo, o reto, virá para colocar um fim em tudo aquilo que o diabo é e fez, e todos os seus seguidores. Satanás será preso no Hades, junto com todos os seus. Essa também é uma figura do julgamento de Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém. Então o rei Dario escreveu: todos os povos, nações e gentes, diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Agora o rei Dario está fazendo um decreto parecido com aquele do Nabucodonosor, que já tinha dito que ninguém podia dizer nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Mas parece que aqueles pessoal da Babilônia se esqueceram daquele decreto, né? Mudou o governo, agora mudou as leis. Vamos tentar de novo acabar com esses servos de Deus. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do seu reino, os homens, tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanente, e o seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Então Dario estava se colocando na posição correta. Eu sou rei aqui, porque Deus colocou. Eu não mando nada, foi ele que entregou a Babilônia nas nossas mãos. E todos os reinos que virão surgir depois do meu reino estão debaixo do domínio do Todo-Poderoso. Ele foi uma testemunha ocular. Esse Deus Criador, ele livra, ele viu Deus livrar Daniel. Ele já sabia a história de Daniel, mas não tinha visto. Ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aí nós vamos ver, né, que esse Ciro também tinha temor a Deus, ele já sabia a história de Daniel. Daniel agora já era um velhinho, né? Depois de 70 anos de cativeiro, um velho jovem no seu espírito que servia a Deus. Ele não se entregava à política, não se entregava à idolatria, não se afastava do Senhor e permanecia fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. O que nós podemos fazer diante dessa palavra? Pedir para Deus ter misericórdia de nós e trocar o nosso coração. Nos dá um coração como o de Daniel, para sermos fiéis a Deus independente da circunstância. Senhor, o Senhor é aquele que livra, que salva, que socorre os que são fiéis a Ti. E nós não temos essa qualificação de estar diante do Senhor. Somos cheios de fraquezas, delitos e pecados. Facilmente nós nos deixamos envolver com as coisas da política, da economia, dos governos, da terra, dos pecados. Quem pode nos salvar, Senhor, do pecado que habita no nosso corpo? Pecado, Senhor, que habita no nosso corpo. O Senhor é poderoso. Foi por isso que o Senhor morreu, ressuscitou. O Senhor foi aquele que livrou Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Ó Senhor, nos dá um coração adequado diante do Senhor. Senhor, nós queremos experimentar essas maravilhas que o Senhor fez na vida dos nossos irmãos. Mas a nossa qualificação é tão ruim, Senhor. É tão medíocre diante das qualificações que esses irmãos tinham. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor mudou o coração de Saul quando ele se tornou rei, para ele poder governar Israel. Senhor, o Senhor também pode, com esse poder que o Senhor livrou Daniel dos leões, livrou os irmãos do fogo ardente, o Senhor pode mudar o nosso coração para sermos servos fiéis a Ti. Não Te trocarmos, não Te vendermos, não nos corrompermos. Só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Senhor, quem pode nos salvar das armadilhas do diabo? O mesmo Senhor que livrou Daniel das armadilhas dos seus opositores e perseguidores por causa da vida de Deus no viver de Daniel. O Senhor pode. Nós entregamos, Senhor, nossa vida diante de Ti, para o Senhor nos liderar, nos governar, nos ensinar a viver nessa terra. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, se conosco nesse dia. Teu sangue seja vivo e eficaz no nosso viver, na nossa mente. Aleluia. Esse Deus faz maravilhas, muitas que nós nem ficamos nem sabendo que Ele fez por nós. Muitas que nós nem percebemos.
as que nós conseguimos perceber. São pequenas evidências daquilo que é muito mais grande, que Ele nos guarda espiritualmente das coisas invisíveis que nós não vemos. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém.